A paz do Senhor a todos, mais uma vez, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 16 de junho de 2026, dia de estudar segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje estamos no capítulo 2 e vamos então começar o nosso estudo. Se você sente falta de alguém aí, partilhe, chame. Vamos aprender a palavra de Deus. E vamos começar, como habitual, com uma oração, pedindo que o Senhor nos dê graça, nos guie, ilumine a nossa mente, nos dê entendimento. Quando falamos da palavra do Senhor, falamos de algo espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, que o Senhor possa estar nos iluminando nessa caminhada de crescimento e de conhecimento do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, pela palavra, por podermos estar juntos a aprender mais do Senhor a cada dia. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome por esta oportunidade e que o Senhor possa trabalhar em nós mediante aquilo que a tua palavra vai falar hoje ao nosso coração. Queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, pois sabemos que é isso que o Senhor se agrada. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, e na terça-feira passada, que falamos do capítulo 1, onde Paulo lembrou a Timóteo da sua fé, da sua vocação e da necessidade de não se envergonhar do Evangelho. Paulo agora vai conduzir o jovem pastor a um novo nível de responsabilidade. Timóteo não deveria apenas sobreviver diante da pressão que ele vivia naqueles tempos, ele deveria também passar esse Evangelho, passar essa verdade, formar outros obreiros. Então agora, no capítulo 2, o foco aqui de Paulo a Timóteo é que ele pudesse formar outros obreiros, manter-se fiel e formar outros. A prisão de Paulo, e lembrando que Paulo estava aqui numa prisão que seria a sua última prisão, uma vez que ele já estava, a gente vai entender na carta que ele já está condenado à morte, E então agora nessa última carta, Paulo quer dizer para Timóteo que a prisão não é o fim da missão. Então, o fim da missão não é a prisão. A ausência de Paulo não significaria o fim da igreja. A morte de Paulo não significaria o fim do Evangelho. E por isso Paulo olha para Timóteo e para que através dele outras gerações pudessem conhecer essa verdade. Então, esse capítulo 2 vai trazer essa urgência. O apóstolo está preso, mas a palavra não está presa. O Paulo está perto do fim, mas o Evangelho precisa de continuar. Alguns abandonaram a fé, como nós vimos lá no final do capítulo 1, mas outros precisam de estar preparados e de permanecer fiéis. Então, o capítulo 1 mostra o Evangelho que tem que ser guardado. A ordem de Paulo de reavivar o dom que Timóteo tinha, de não ter vergonha do testemunho de Jesus e nem do prisioneiro de Jesus, que é Paulo, de participar dos seus sofrimentos, e a ordem para guardar o bom depósito, guardar a palavra, guardar o Evangelho que ele tinha recebido. Agora, no capítulo 2, mostra que este Evangelho, esse bom depósito, tem que ser transmitido, tem que ser passado para a frente. No capítulo 1, Paulo chama Timóteo à coragem. No capítulo 2, Paulo chama Timóteo à continuidade. No primeiro capítulo, Timóteo deveria permanecer fiel. Agora, no segundo capítulo, Timóteo deveria preparar outros para que permanecessem também fiéis. Então, se no primeiro capítulo Paulo prepara Timóteo para não abandonar o Evangelho diante da pressão, agora ele fala que esse Evangelho deve ser multiplicado para as gerações seguintes. Então essa é a ideia de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Paulo vai mostrar que Timóteo
que o ministério, que a obra de Deus precisa de fidelidade, né? Mas ela também vai exigir força espiritual, transmissão doutrinária, perseverança no meio do sofrimento, pureza pessoal e mansidão no ensino bíblico. Vamos fazer aqui uma pequena síntese desse capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. A ordem é: fortalece-te e transmite essa verdade. Do verso 3 ao verso 7, temos aqui 3 imagens do ministério: o soldado, o atleta, o lavrador. Do verso 8 ao verso 13, o conselho de Timóteo é que ele se lembrasse de Cristo e que sofresse por Cristo. No capítulo 14 ao capítulo 19, o tema é manejar bem a palavra. Do verso 20 ao verso 22, fala dos vasos de honra e dos vasos de desonra. E do verso 23 ao verso 26, a exortação para que ele corrigisse os desobedientes, os rebeldes, com mansidão. Vamos entrar agora no texto, Bíblia aberta, vamos nos concentrar naquilo que a palavra quer dizer e aquilo que ela vai trabalhar em nós. Capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 1, é talvez o texto dos textos principais de toda a carta de 2 Timóteo, e diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Reparem que Paulo começa dizendo tu, pois. Isso vai ligar o capítulo 2 ao capítulo 1, né? Porque depois dele falar sobre guardar o bom depósito, a fé sincera, o medo, o sofrimento e o exemplo, né, de Onísiforo, que era um servo fiel, Paulo agora diz: frutifica-te, tu. Paulo no capítulo 1, ele tinha feito uma comparação entre duas atitudes bem diferentes. A daqueles que abandonam o barco, né, em tempos difíceis. Ele falou lá de Figelo e Hermógenes, né, e deu o exemplo daqueles que permanecem fiéis mesmo nas dificuldades, trazendo refrigério, alívio e consolo para a liderança. Agora, desses dois exemplos que ele tinha acabado o capítulo 1, Paulo vai apontar para Timóteo: e tu? Tu permaneces fiel. Eu já te falei daqueles que não ajudaram, daqueles que abandonaram, daqueles que falaram mal, daqueles que causaram peso, mas já te falei também daquele que foi fiel, que esteve comigo. Então, a ordem é para que tu fiques fiel também. A ordem é para que tu fiques forte também nessa graça. Paulo deixa bem claro que a força de Timóteo, ela não deveria vir da sua personalidade, da sua juventude, da sua experiência ou da aprovação das pessoas. Essa força que ele teria deveria ser da graça que há em Cristo Jesus. E isso é muito importante, meus irmãos. Paulo não diz apenas ser forte. Ele diz: fortifica-te na graça. Porque a graça, meus irmãos, não é apenas um favor imerecido que nos salva, é muito mais do que isso. Ela é também um favor que nos sustenta no ministério. A graça não é algo abstrato, frio. A graça é uma força capacitadora de Deus ao homem. A certa altura, quando Paulo estava fraco, quando Paulo precisava de um agir de Deus, de força de Deus, o que é que Deus diz para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça não é algo abstrato e frio. A graça é algo que nos fortalece a caminhar com Cristo em meio às dificuldades, em meio às provações. Ministério não é sustentado pela força do obreiro, né? Pela sua capacidade emocional, intelectual. Ministério é sustentado pela graça que há em Cristo Jesus. E em tempos difíceis, a igreja precisa de permanecer e se firmar nessa força capacitadora de Deus. A nossa
força não está em quem vai, em quem vem, em quem chega, na estrutura. A nossa força está em Cristo Jesus. É isso que o texto está querendo falar. A gente se capacita na graça que há em Cristo Jesus. E o verso 2 vai dizer: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinar a outros. Esse texto é dos textos talvez mais importantes sobre discipulado e sucessão ministerial. Paulo aponta aqui nesse texto para 4 gerações específicas. A primeira geração, ele mesmo, que recebeu diretamente do Senhor Jesus. A segunda geração, Timóteo. A terceira geração, homens fiéis. E a quarta geração, o fruto do trabalho desses homens fiéis. Então, o evangelho não deveria parar em Timóteo. Paulo estava passando o bastão para Timóteo, mas esse bastão não ficaria em Timóteo. Ele deveria partilhar, confiar a outras pessoas aquilo que ele também recebeu. Irmãos, aquilo que Deus nos deu, a graça que nos foi alcançada, não é para ficar parada em nós. Não é para estagnar em nós, é para, a partir de nós, ser catapultado para a frente. Para homens fiéis, que por sua vez vão também transmitir para outros. Né? Então nós vemos Paulo, e olha algo maravilhoso que Paulo está falando aqui. Repare que Paulo, ele não diz assim, olha, confia a homens carismáticos, confia a homens populares, confia a homens fluentes, aquilo que aprendeste de mim, confia a homens capacitados. Não. Ele diz, confia a homens fiéis. Confia a homens fiéis. Irmãos, a igreja não precisa de gente talentosa. A igreja precisa de gente fiel. Entenda a profundidade disso que Paulo está falando aqui. Hoje muitos ministérios andam atrás de talento para tornarem as suas igrejas mais atrativas. Mas a igreja não se constrói com talento. A igreja se constrói com fidelidade a Deus, à sua palavra e uns aos outros. E no meio dessa fidelidade, o próprio Deus vai levantar pessoas com dons, com talentos. Mas o princípio base de tudo é a fidelidade. É isso que Paulo está falando aqui, olha. Confia a homens fiéis. Homens fiéis podem não saber falar muito bem, podem não ser muito letrados, podem não ser muito eruditos, podem não conhecer muita coisa de cultura, até de teologia, mas o princípio base é que sejam fiéis e também idôneos para ensinar, né? A igreja precisa de fidelidade e essa fidelidade vai gerar capacidade, porque Deus sabe o que é que a igreja precisa, meus irmãos. Deus sabe as necessidades da igreja. Nós é que pensamos que as coisas estão debaixo da nossa mão e que nós é que dominamos e que nós é que temos o controle. Deixe disso, meu irmão, minha irmã. A igreja é do Senhor Jesus. Ele sabe o que a igreja precisa e a nós nos compete ser fiéis a Ele, ao seu chamado, à sua palavra e, obviamente, saber transmiti-la com essa fidelidade também. Porque quem é fiel, meus irmãos, é comprometido com a obra de Deus. Quem é fiel é comprometido com oração. Quem é fiel é comprometido com o estudo bíblico. Quem é fiel é comprometido com a busca do reino. Pode não ser muito capacitado numa primeira instância, mas a sua fidelidade vai o capacitar. Deus vai capacitá-lo à medida da sua fidelidade. Não tem como não ser capacitado a ensinar as Escrituras.
se a pessoa não for fiel. Se a pessoa não for fiel, ela nunca vai ser capacitada. Agora, se a pessoa for fiel, mesmo que ela não tenha muito conhecimento, essa fidelidade, Deus vai instruindo, Deus vai revelando, Deus vai ensinando, Deus vai desbloqueando a palavra dele na sua mente. O Espírito Santo vai capacitando aqueles que são fiéis e que se colocam à disponibilidade. Olha o que é que Jesus diz em João 14:26, diz, olha, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aqui um equilíbrio entre as duas situações. Lembrar daquilo que sabe. O Espírito Santo opera através do conhecimento que nós temos. Então, nós lemos a Bíblia, nós somos fiéis no estudo, nós somos fiéis na busca, e no tempo que Deus nos quiser usar, o Espírito Santo vai nos usar e vai nos fazer lembrar aquilo que nós fielmente buscamos dele, né? Devemos buscar ser fiéis a Deus, à sua palavra, né? E passar essa palavra para a frente. A missão de um líder, de um ministério, seja ele qual for, seja ele a igreja, seja o ministério de louvor, seja o ministério jovem, seja o ministério infantil, diaconato, seja qual for, a missão do líder nunca é criar a dependência dele. É formar pessoas fiéis que continuem ensinando e pregando a palavra. O líder deve trabalhar para a inutilidade. O líder deve trabalhar para ser inútil, para que ele estando ou não estando, as coisas corram da mesma maneira, da mesma forma. E a igreja deve entender que o Evangelho deve continuar sendo transmitido de geração em geração, através de várias pessoas, sempre com propósitos específicos através de cada uma dessas pessoas. Porque cada uma dessas pessoas Deus vai usar de uma maneira diferente, com propósitos diferentes, mas que vai convergir sempre na edificação do corpo de Cristo e na exaltação do seu reino. Verso 3. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, ele agora vai usar 3 imagens. Primeiro ele falou que o Timóteo tinha que se fortalecer na graça que há no Senhor Jesus, tinha que pegar esse evangelho que ele recebeu e transmiti-lo para homens fiéis, e que ele mesmo deveria sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então a primeira imagem que ele vai usar aqui é a imagem do soldado. Porque, meus irmãos, os irmãos que estão aqui e que fazem parte de ministério, já perceberam que ministério é uma batalha, é uma luta. E isso não é porque é na nossa igreja. Não, a Bíblia apresenta o ministério como uma batalha, como uma luta, e nós como soldados. O obreiro, aquele que quer ser obreiro, aquele que quer fazer a obra, ele não é um turista espiritual. Ele é um soldado de Cristo. E soldado precisa de quê? Resistência, disciplina, coragem, disposição para sofrer. Ele já tinha falado no capítulo 1 da semana passada, ele diz assim: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E ele vai repetir essa ideia no capítulo 2. Sofre as aflições como bom soldado. Agora pense você no seu ministério. Que aflições você tem sofrido? Ou qualquer problemazinho você já quer desistir? Ou qualquer coisa, qualquer contradição, qualquer cara feia, qualquer confronto você já quer desistir? Não! Soldado é para lutar, é para dar cara a tapa, é para enfrentar as dificuldades, mas como quê? Como um bom soldado de Cristo Jesus. Hoje muitos querem ministério, mas pensam que ministério é luxo, é conforto, é estatuto, é poder mandar.
é não ser confrontado. Nada disso é ministério. O ministério é luta. Mas alguns entendem que ministério é luta e passam a vida a lutar uns com os outros. Mas não é essa luta também, não. Lutar por liderança, lutar por cargos, lutar por opiniões, mas não é essa luta que Paulo está falando. O Evangelho é luta contra as forças das trevas. O Evangelho é luta contra os falsos ensinos. O Evangelho é luta por almas. O Evangelho é luta contra pecado. O Evangelho é luta contra a própria carne. O Evangelho é luta contra pessoas rebeldes que querem corromper o Evangelho e a verdade. A vida cristã não é ausência de guerra, mas é fidelidade em meio à guerra. E uma igreja madura não se deve assustar quando enfrenta lutas. O próprio Paulo ensina que o sofrimento e a luta fazem parte do chamado de Deus. E olha o que é que ele diz aqui, esse soldado. O soldado que milita, verso 4, olha o verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o soldado, ele não pode ficar distraído. O soldado está numa guerra. E numa guerra eu tenho que estar vigilante. Porque o inimigo pode disparar uma bala a qualquer momento. Uma guerra não há conforto. Uma guerra é trincheiras. Uma guerra é espada na mão. Uma guerra é estar atento. Eu não posso viver distraído com coisas desta vida. Embaraçado. O soldado não pode viver distraído. A palavra aqui, embaraçado, fala de algo que o prende. Algo que o enrola, que o enreda. Paulo não está dizendo aqui, obviamente, que o cristão não pode trabalhar, cuidar da família ou viver as suas responsabilidades normais. Ele está dizendo que o soldado de Cristo não pode ser dominado por interesses secundários. O objetivo do soldado é agradar aquele que o alistou. Quem você tem agradado? Quem que eu tenho agradado? Eu tenho agradado aquele que me alistou? Aquele que me chamou para essa guerra? No caso do cristão, quem nos alistou foi Cristo. E nós devemos agradá-lo. Por isso que ele diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Agora, você e eu, o que é que estamos buscando? Estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essa luta por esse reino, por essa verdade? Ou estamos buscando os nossos próprios interesses somente? Né? Então, a igreja precisa de ter cuidado para não se embaraçar com coisas que desviam a igreja da sua missão. Discussões carnais, preferências pessoais, vaidades, disputas, distrações que vêm enfraquecendo a obra. Estamos tentando agradar pessoas, incluindo nós próprios, ou estamos aqui para agradar aquele que nos alistou? E agora ele vai falar de um outro personagem. Ele estava falando do soldado, da necessidade de foco, de vigilância que o soldado tinha que ter. Agora ele vai falar do atleta. Ainda que ele possa, algumas traduções vão falar aquele que milita, a ideia aqui é de alguém que participa de uma competição. Verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então aqui o sentido do texto original é o sentido de um atleta, né? E vemos o que o Paulo está falando aqui é que o atleta só recebe a sua coroa se competir conforme as regras. Então nós vemos, o soldado tem que ser vigilante, o soldado tem que ter foco, o atleta tem que ter disciplina, o atleta deve andar segundo as regras. E isso ensina que não basta servir, é preciso servir do modo correto. No ministério, o fim não justifica os meios.
Vale tudo para ganhar almas. Quem falou que vale tudo para ganhar almas? O foco final não é o ganhar as almas, é glorificar a Deus. Esse é que é o foco. O final de tudo, o foco principal é glorificar a Deus. Então não vale tudo para ganhar almas. Não vale tudo para fazer as coisas. Nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que tentaram servir a Deus à sua própria maneira e como Deus foi implacável com essas pessoas. Os fins não justificam os meios. Não vale tudo para encher igreja. Não vale tudo para pregar o Evangelho. Não podemos fazer a obra de Deus com métodos carnais, métodos humanos, com manipulação, com orgulho, com mentira, com vaidade, de maneira nenhuma. Temos que fazer segundo as regras. É o exemplo que Paulo está falando aqui. Olha, vocês são atletas, o atleta tem que andar segundo as regras. E eu gostaria de lembrar os irmãos de um grande culto que Davi organizou. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Davi organizou um culto com os melhores músicos, com as melhores condições, mais de 30.000 pessoas, num culto grandioso, glorioso. E Davi tinha a maior das intenções, a melhor das intenções, mas boas intenções não substituem aquilo que a palavra de Deus nos ordena. E Deus, nesse culto glorioso, grandioso, o que é que Deus faz? Deus cancela o culto no meio da cerimónia, matando Uzá. Porquê? Porque Davi estava fazendo o culto da sua maneira, da maneira mundana. Estava transportando a arca num carro de bois, como os filisteus tinham feito também. Estava fazendo o seu culto da maneira do mundo, igual ao mundo. E Deus diz, não. Eu não fico impressionado com as 30.000 pessoas. Eu não fico impressionado com os melhores músicos. Eu não fico impressionado com um carro bonito, novo, uma estrutura, uma igreja, um templo gigante, luz, som do melhor da qualidade. Deus não se impressiona com isso. Deus quer fidelidade e fidelidade à sua palavra, àquilo que Ele estabeleceu. E nesse culto grandioso à vista humana, Deus dá um basta e diz, eu não quero assim. Eu quero do jeito que eu ensinei. A arca não é carregada em carros novos de bois. A arca é carregada nos ombros dos sacerdotes. Parece um detalhe muito pequeno, mas o sacerdote representava Cristo. E a presença de Deus só está onde Cristo está. Deus não está em pessoas, Deus está em Cristo. E se Cristo está em você e em mim, então Deus está em você e está em mim. É esta a mensagem que Deus queria passar ali a Davi naquele momento. Ele se entristeceu, mas ele entendeu, ele se lembrou, voltou para os princípios da palavra e Deus honrou Davi. Mas teve que o ensinar. Porque se eu corro, eu tenho que correr conforme as regras. A igreja fiel, e Paulo está chamando aqui homens fiéis, e eu creio que aqui, nesse grupo que está aqui, são os homens fiéis da nossa igreja, as mulheres fiéis da nossa igreja. A igreja fiel não busca apenas resultados, busca fidelidade independentemente dos resultados. O nosso sucesso não está nos resultados. O nosso sucesso está na fidelidade a Deus. Não adianta crescer numericamente e perder santidade, perder zelo. Não adianta ter movimento e perder a verdade. Não adianta correr se não for de uma maneira legítima. Nós podemos correr muito, trabalhar muito, correr, mas não adianta nada correr se estivermos a correr na direção errada. Mas ainda que alguns possam estar correndo na direção errada, Deus chama, olha, muda a direção e corre em direção à fidelidade à palavra de Deus.
Então Paulo traz o exemplo do soldado, que tem que ter foco, que tem que ter persistência, que não se pode atrapalhar com as coisas desta vida, que tem que agradar aquele que o alistou. Paulo dá o exemplo do atleta que tem que andar segundo as regras. E agora no verso 6, Paulo vai dar o exemplo do lavrador que trabalha. Olha o verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. A terceira imagem que Paulo vai trazer aqui do lavrador. O lavrador trabalha com paciência. Ele planta, ele rega, ele espera. Ele sabe que tem um tempo para as coisas darem fruto. Ele cuida e ele confia que a colheita virá. E ministério é assim. Nem tudo nasce rápido. Nem tudo acontece de uma hora para outra. Nem todo o fruto aparece imediatamente. Até porque o fruto não depende de nós. Lembra o que é que o Paulo disse aos Coríntios, primeira carta de Coríntios 3,6? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. A igreja precisa entender que a obra de Deus tem processos. E às vezes queremos frutos imediatos, mas Deus trabalha com sementes, com estações e com colheitas. Às vezes você está plantando onde você nunca vai colher. Outros vão regar e Deus vai dando o crescimento no tempo certo. E nós não entendemos isso, às vezes nos desmotivamos. Às vezes fazemos um trabalho e parece que, parece que a igreja não está animada. Parece que a igreja não está atraída, parece que a igreja não está engajada. E o que é que nós temos que confiar? Temos que confiar que tem um tempo para todas as coisas. O que é que nós vamos fazer? Vamos dobrar os braços, cruzar os braços e ficar parados, e ficar desanimados, e ficar tristes porque parece que as coisas não estão a correr como nós queríamos? Não! Nós ficamos confiantes. Se plantamos a palavra de Deus com fidelidade, se plantamos a palavra de Deus com foco, com zelo, então podemos ter confiança que aquilo que a gente planta um dia dará seu fruto. Agora, se nós desanimamos, se nós cruzamos os braços, se nós ficamos tristes e desanimamos, é muito mais aqueles que estão à nossa beira vão desanimar também. Nós devemos entender isso. Foco, fidelidade, andar segundo as regras e ter paciência, que aquilo que você plantou para o reino há de ter o seu fruto. Verso 7. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Paulo chama Timóteo a essa reflexão. Ele não quer apenas que Timóteo fique admirado com essas metáforas bonitas do atleta, do soldado, do lavrador. Ai, isso faz tanto sentido. Ai, verdadeiramente é tão bonito. Não! Medita nisso. Medita nisso. Deixa o Espírito Santo falar essa realidade ao teu coração. Do foco do soldado, da disciplina do atleta, da paciência do lavrador. Confia que Paulo vai te dar esse entendimento. Essas três imagens do soldado, do atleta e do lavrador, elas se complementam. E todo cristão deve ter essas três características. Todo cristão deve buscar paciência, deve buscar foco e deve buscar disciplina, né? Então nós vemos que nós devemos buscar de Deus esse entendimento espiritual, né? E Paulo tinha essa consciência, olha, aquilo que eu estou a falar, medita nisso e Deus vai te dar entendimento, né? A compreensão espiritual não vem apenas da inteligência humana, mas é o Senhor que ilumina a mente, né? E por isso que o ensino bíblico, o estudo bíblico, ele deve ser sempre acompanhado de oração. Às vezes você não entende o que a palavra diz porque você está só lendo, não está colocando diante de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, é importante que você faça uma oração. Deus ensina-me a entender o que vai ser falado.
Quando você está na igreja para ouvir uma pregação, peça a Deus, Deus, abra o meu coração para que essa palavra venha como uma semente em terra fértil. Porque não basta só eu ouvir de uma maneira intelectual e entender de uma maneira intelectual. Ela tem que iluminar a minha mente. E isso só Deus faz. Só Deus faz. E Paulo diz, olha, considera, pensa, medita. Porque eu sei que o Senhor é o Senhor que te dará entendimento. Verso 8. Olha, sofre como soldado. Seja disciplinado como um atleta. Tenha paciência como um lavrador. Verso 8. E acima de tudo isso, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se vocês pensam assim, mas quando vier alguma dificuldade, lembrem-se de Jesus Cristo. Lembrem-se do Senhor Jesus, que é da descendência de Davi, que ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, diz Paulo no verso 8. Depois de falar de disciplina, de foco, de paciência, Paulo aponta para Cristo. Cristo é o centro do seu e do meu e do nosso ministério. O obreiro não deve ficar se lamentando por suas dores, por seus inimigos, por suas perdas, por suas limitações. Ele deve olhar para Cristo, ele deve lembrar-se de Cristo. E Paulo vai destacar duas verdades acerca desse Cristo. Ele vai dizer que ele é da descendência de Davi, isso aponta para a sua messianidade, Jesus é o rei prometido, e vai apontar para a sua vitória. Paulo está falando assim, olha, essas lutas já têm vitória garantida. Olha para Jesus que morreu, mas ressuscitou. Você luta a partir da vitória de Cristo. Então nós já ganhamos. Nós já ganhamos essa batalha. Nós já ganhamos essa guerra. Se nós já firmarmos em Cristo e andarmos a partir da vitória de Cristo, Cristo nunca é derrotado. O Evangelho de Paulo, ele não era só uma filosofia, mas era uma proclamação do Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado. Glória a Deus. Verso 15, capítulo 15 de 1 Coríntios, do 3 ao 4, ele diz, olha, Cristo morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a essência do Evangelho. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e nele nós vencemos também. A igreja só permanece firme quando Cristo permanece no centro, no alvo, né? Não é, a igreja não pode estar firme ou firmada na memória do pastor que era tão bonzinho, da tradição da igreja que foi tão boa, nem de força humana, nada disso sustenta a obra. É Cristo, o Rei que ressuscitou. É isso que sustenta a igreja. É isso que fortalece a igreja. E é para isso que nós temos que olhar. Verso 9. E por isso, e por essa verdade, olha o que é que Paulo fala, pela verdade do Cristo ressuscitado, por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por causa de quê? Por causa de Cristo, por causa do seu Evangelho. Paulo sofre aqui como se fosse um criminoso. A palavra malfeitor que ele usa aqui mostra que Paulo era tratado como alguém perigoso diante da justiça romana. Mas a sua prisão não era o fim. E a sua prisão não impedia o avanço da palavra de Deus. Ele diz, olha, eu posso estar preso, mas a palavra não está. Isso é uma das frases mais poderosas de toda a carta. Paulo está preso, mas a palavra está livre. O mensageiro está acorrentado, mas a mensagem continua avançando, né? A mensagem continua avançando. A obra de Deus, meus irmãos, não depende das circunstâncias. A obra de Deus depende do foco em Jesus. Se você pode estar preso, humilhado, injustiçado, mas se o seu coração está em Jesus, nada pode parar o Evangelho. Podiam prender Paulo, mas não conseguiam prender a palavra. As coisas podem até mudar. Líderes mudam, igrejas mudam, locais, fases da igreja, estruturas da igreja.
Tudo isso muda, mas nada disso pode impedir o Evangelho quando Deus decide fazê-lo avançar. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Olha o que é que Paulo está falando aqui, é muito interessante aqui. Paulo sofre por amor aos escolhidos. Então vemos aqui uma união entre soberania de Deus e a missão do homem, né? Paulo crê, e ele deixa aqui bem claro, que Deus tem escolhidos. Mas isso não o torna passivo. Porque alguns podiam pensar assim, olha, se Deus tem os seus escolhidos, então não precisa pregar, porque de uma forma ou de outra eles vão crer, né? Mas Paulo não pensa assim. Pelo contrário, ele sofre, ele prega, ele trabalha, ele persevera para que os escolhidos alcancem a salvação em Cristo. Isso é muito importante, porque a eleição não anula a evangelização, não anula a responsabilidade da igreja, do homem, de pregar o evangelho. A eleição, ela garante que a evangelização vai ter o seu fruto, porque Deus tem escolhidos. Eu lembro-me aquilo que Deus falou a Paulo lá em Coríntios, se não estou em erro, Atos capítulo 18, verso 10, e Deus fala assim, olha, não te cales, não pares de falar o evangelho nessa cidade, sabem porquê? E Deus diz, olha, eu tenho muito povo aqui, pessoas que não tinham ouvido o evangelho, mas que Deus já sabia que eles iriam crer. Deus, aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, como diz a palavra do Senhor. Então, a igreja deve evangelizar com esperança que aqueles que Deus elegeu, esses responderão de uma forma positiva ao evangelho, né? Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus e por isso pregamos a todos, confiando que Deus salvará os seus. Deus salvará os que de antemão conheceu, conforme Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, né? Agora, quem são esses que de antemão conheceu, ou os eleitos? Paulo vai mostrar quem são. Verso 11. Fiel, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, aqueles que de antemão conheceu, são aqueles que morreram em Cristo e vivem para ele, né? Ele diz, olha, se morremos com ele também viveremos. Isso aponta para a nossa união com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, morrer com Cristo significa morrer para o pecado, morrer para o velho homem, para o domínio deste mundo. E também morrer, literalmente, por causa da causa de Cristo, se for necessário. Então, a vida cristã começa com a nossa morte. A morte do ego, a morte do pecado, a morte da velha vida. Mas quem morre com Cristo, também vive com Cristo e faz parte dos escolhidos de Deus. Se sofremos, verso 12, se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Olha que sério isso aqui. Olha, se sofrermos, com Ele reinaremos. Então, o sofrimento não se compara à glória futura. Verso Romanos 8,17. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Então, Paulo deixa bem claro aqui no verso 12 que o nosso sofrimento não é maior daquilo que está reservado para nós. Mas ele também dá uma advertência muito séria. Se o negarmos, ele também nos negará. Isso lembra as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 33. Qualquer que me negue diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, a perseverança é a marca dos verdadeiros discípulos e dos verdadeiros eleitos segundo a presciência de Deus Pai, conforme 1 Pedro 1,2. 1 Pedro 1,2 diz assim: eleitos, escolhidos,
segundo a presciência de Deus. Então Deus sabe aqueles que perseverarão, que vão ser perseverantes, aqueles que não negarão, aqueles que serão fiéis até ao fim, capacitados pelo Senhor, capacitados pelo seu Santo Espírito, mas que não resistirão à graça. A fé verdadeira, ela pode até ter momentos de fraqueza, como Pedro fraquejou, mas não vive em negação perante Cristo. A fé verdadeira sempre volta para o Pai, sempre persevera. Verso 13. Se formos fiéis, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E esse versículo deve ser bem interpretado e com muito cuidado. Não significa, Paulo não está a dizer que nós podemos negar a Cristo e mesmo assim seremos salvos sem qualquer tipo de arrependimento. O versículo anterior já deixou bem claro: se o negarmos, Ele também nos negará. Aqui Paulo, o que ele está afirmando é que Cristo sempre é fiel ao seu próprio caráter. Ele sempre é fiel às suas promessas, mas também ele é fiel às suas advertências. Então, da mesma maneira que ele é fiel para salvar aqueles que se chegam a ele com fé, ele também é fiel para rejeitar aqueles que o rejeitam. É isso que a palavra está a dizer. Não quer dizer que se eu for infiel, Deus vai, mesmo assim, passar pano no meu pecado, e se eu for um rebelde, mesmo assim, Deus vai me salvar. Não é isso que o texto está a dizer. Está a dizer é que eu posso ser infiel, mas Cristo é sempre fiel à palavra dele. Quer às bênçãos da palavra e da salvação, quer às consequências da condenação, né? A fidelidade de Cristo é consolo para aqueles que confiam nele e advertência para aqueles que brincam com a sua palavra. Cristo não muda para se adaptar à nossa infidelidade, nem pensar uma coisa dessas. Verso 14. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes sempre diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, mas que são para perversão dos seus ouvintes. Então, Paulo está aconselhando Timóteo a levantar homens fiéis a Deus, que perseverem em Cristo, que perseverem nas verdades essenciais da Escritura, e está dizendo, olha, lembra eles do Evangelho genuíno, verdadeiro, e diz que eles não sejam pessoas que se metam em contendas, né? Paulo manda Timóteo lembrar das verdades essenciais e alerta contra contendas de palavras. Isso se refere a discussões inúteis, debates que às vezes existem na igreja completamente vazios de edificação, disputas que não aproveitam de nada, antes pelo contrário, vão causando escândalo nas pessoas, vão pervertendo os seus ouvintes, como diz o texto, porque nem toda a discussão religiosa edifica. Uma igreja às vezes perde tempo com debates que não produzem nada de santidade, não produzem nada de amor, não produzem nada de fé, nada de missão, nada de reverência. E ainda por cima, às vezes por causa desses debates, muitos se vão perdendo pelo caminho. Tem muitas coisas, meus irmãos, e isso é muito importante, porque a igreja, nós como igreja, temos que estar vacinados contra essas coisas. Cada um de nós aqui, que está aqui, tem que ser uma vacina na igreja contra essas coisas. Nós na igreja perdemos muito tempo brigando por coisas inúteis. Brigando por coisas inúteis. Fazendo reuniões por coisas inúteis. Falando e discutindo coisas parvas, supérfluas. E nós temos que nos manter firmes naquilo que realmente é importante e inegociáveis. Hoje as igrejas estão se dividindo e criando facções religiosas por conta de parvoíces, de lutas de ego. Porque se não for como eu penso, eu não vou. Porque se não for como eu acredito, eu estou fora. Porque se eu não tiver a palavra final, nada mais presta.
Temos que ter humildade e saber que muitas vezes vamos ser contrariados. Agora, como é que nós vamos lidar com o contraditório? Como crianças mimadas, imaturas, ou como cristãos maduros, que sabem dar o braço a torcer em coisas secundárias, mas que dão as mãos naquilo que é essencial? Irmãos, isso é tão importante para a igreja nos dias de hoje, porque muitas igrejas têm se dividido por questões secundárias. Aí a gente fala, é a minha igreja, a nossa igreja, como se as outras não fossem igreja. É a nossa congregação, como se as outras congregações não fossem igreja também. É o nosso grupinho, é a nossa placa, é o nosso jeito de fazer o culto, é a nossa liturgia, é a nossa visão. Irmãos, vamos parar com isso. Isso é uma miséria no corpo de Cristo. Podemos ter opiniões diferentes uns dos outros, não tem nada de errado com isso. Romanos capítulo 14, eu quero ler, é extenso, mas eu quero ler do 1 ao 8, irmãos. Repare nesse texto de Romanos capítulo 14, do 1 ao 8. Se nós lêssemos Romanos capítulo 14, 1 ao 8, todos os dias, e Filipenses capítulo 2, verso 3, todos os dias, até que isso entre no nosso coração de uma vez por todas. Olha o que é que diz Romanos 14, 1 a 8. Acolhei o fraco na fé, não para discutir opiniões. Um crê que pode comer tudo, mas outro come só legumes. Quem come não despreza o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Tenha cada um opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós temos que entender isso, nós não vivemos mais para nós mesmos. É isso que nos falta à igreja entender isso. Que nós não vivemos mais para nós mesmos. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, não fica agarrado só à sua opinião, não. Ou pega as opiniões dos outros também. Não fica agarrado só à sua vontade, não. Olha o que é que a igreja move. Olha o que é que a igreja está fluindo. Olha o que é que o corpo está direcionando. Vamos entender isso. Vamos entender isso. As igrejas devem formar discípulos de Cristo, não alimentar contendas e formar fiscais religiosos. Hoje estamos na época dos fiscais religiosos. Todo mundo quer fiscalizar todo mundo. Se a pessoa vai pregar, a pessoa quer ficar... Irmãos, eu não estou a fazer a apologia de que a gente não deva ser como os bereanos. Devemos ser como os bereanos. Mas se vivemos num ambiente de desconfiança, de medo constante, não. A palavra do Senhor não nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina a orar uns pelos outros, a suportar uns aos outros, a receber uns aos outros, a dar a mão uns aos outros, mesmo nas nossas diferenças. Olha o que é que diz o verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha que versículo central. Timóteo deve se apresentar a Deus primeiramente e não aos homens. A aprovação que mais importa é a Deus. Mas, olha como é que existe um equilíbrio aqui.
Ainda que Paulo diga que a aprovação que mais importa é de Deus, e isso é verdade, ponto assente, não, ninguém tem dúvidas disso, mas essa apresentação a Deus também implica uma demonstração de capacidade diante dos homens. O obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Então, esta imagem é uma imagem de alguém que corta corretamente, que trabalha com precisão, que expõe a palavra corretamente. Irmãos, o obreiro deve ser um exemplo de conhecimento bíblico. Não tenha dúvida disso. O obreiro deve ser um exemplo de quem conhece a Escritura Sagrada. Agora, aqui, graças a Deus, temos vários obreiros. E quem não é obreiro, mas pensa assim, você pode dizer que maneja bem a palavra da verdade? Será que eu posso dizer que eu conheço bem a palavra, a Escritura, as doutrinas? Ou estamos como o outro que diz que a letra mata e o Espírito vivifica? Que não tem nada a ver com o contexto, mas muitas pessoas usam esse versículo de uma maneira errada para justificar o seu desleixo, a sua preguiça. Então, para justificar a sua preguiça em participar de um estudo como esse, porque infelizmente muitos não estão aqui por preguiça, muitos não estão aqui por desleixo, muitos não estão aqui perdendo a oportunidade de se aprofundar mais na palavra de Deus, porque não acham importante. Mas a Bíblia diz, procura apresentar-te diante de Deus e aprovado diante dos homens como quem maneja bem a palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo já tinha falado, persista em ler, persista em ensinar. Como é que eu vou ensinar se eu não sei nem para mim? Como é que eu vou ensinar se eu não sei nem para mim? Irmãos, temos que entender que o ministério não chama preguiçoso. Porque é assim, a gente para aquilo que nos interessa, dedica-se, para aquilo que nos vai fazer ganhar dinheiro, aplica-se, faz formação, faz tudo, tira isso, faz aquilo, faz um curso dali, faz outro curso daqui, mas só para estudar a Bíblia parece que ninguém tem tempo. Para fazer um curso de teologia, que é 2 horas por semana, parece que ninguém tem tempo. Mas o obreiro deve ser, sim, um exemplo diante dos homens, como alguém que domina bem a palavra de Deus. Ai, pastor, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou para que eu tivesse vida também, que eu sou um miserável pecador e que depende da sua graça. Sim, ok, a gente tem, isso é o principal, né? Mas a palavra do Senhor, Paulo diz assim, olha, vocês já deviam ser mestres, mas ainda continuam, que eu vos dê o leitinho. Irmãos, vamos sair do leitinho e vamos passar para mestres. Porque alguns de nós, o tempo que nós temos de evangelho, já tínhamos que ser mestres. Já tínhamos que ser mestres. O obreiro aprovado não é o que é mais eloquente, aquele que entretém mais o público, é aquele que maneja fielmente e bem a palavra de Deus. E a igreja, irmãos, ouça o que eu estou falando, a igreja, vocês, nós, devemos valorizar e investir nos obreiros que se demonstram fiéis e que se aplicam a estudar a palavra do Senhor com fidelidade, com zelo, com fidelidade a poder aprender mais para passar para a frente. Olha o que é que diz o verso 16. Em contrário de aprender a palavra, né, nós devemos aprender a palavra e evitar coisas profanas, como diz no verso 16. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ou seja, às vezes nós não temos 2 horas por semana para fazer um estudo, um curso teológico básico, mas temos 7, 8 horas para fofocar com a fulana,
porque o fulano não foi na igreja, porque tomou ceia, mas está em pecado, porque está no grupo de louvor, mas foi apanhado numa festa, e a pessoa não é capaz de perder 2 horas, 3 horas na semana fazendo um curso de teologia que vai edificar a sua vida, mas é capaz de perder 6 horas, 10 horas no WhatsApp fofocando da vida alheia. Irmãos, me perdoem, né? Ensino errado não é neutro, é impiedade. As pessoas muitas vezes não sabem porque enchem a sua mente com coisas ímpias, profanas, no lugar de encher com a palavra de Deus. E depois têm doutrina errada, depois têm pensamentos errados, e não é apenas um erro intelectual, não, é maldade, é falta de zelo, é falta de fidelidade. E a igreja não pode tolerar essas coisas. Uma igreja que tolera falatórios profanos vai colher impiedade. Por isso a pureza doutrinária e a fidelidade às escrituras é uma questão importante. Não é só uma questão académica, é importante e pastoral para o corpo de Cristo. E essa palavra desses homens profanos que desprezam o conhecimento, mas que são muito hábeis em falatórios profanos, essa palavra desses homens, verso 17, diz assim: ela vai roer como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto. Então Paulo vai comparar esses falatórios, esse diz que me disse, essas fofoquinhas, que a pessoa no lugar está lendo a Bíblia, orando, está falando da vida dos outros, ele vai comparar esses tipos de falatórios a gangrena, falso ensino, porque isso depois vai despertar em falsas doutrinas, porque se a pessoa não conhece a palavra, vai inventar um monte de treta. E essas falsas doutrinas resultam em gangrena. É uma imagem muito forte. A gangrena vai se espalhando, vai destruindo o tecido saudável e vai matando. E Paulo vai citar aqui 2 nomes, né? Himeneu, ele já tinha mencionado lá em 1 Timóteo, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E isso é um método de disciplina que Paulo usava, entregar a Satanás. O que é isso, meu Deus? O que é entregar a Satanás? Irmãos, tenham calma mais um pouquinho, nós já vamos terminar, aguenta um pouquinho. O que é ensinar a Satanás que Paulo por vezes fazia? Outra vez que ele fala disso, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que é que significa essa questão de ser entregue a Satanás? Então, há casos em que pessoas rebeldes, persistentes no pecado, resistentes à correção, precisam de ser entregues à disciplina de Deus. E isso não significa que Paulo tenha desistido dessas pessoas ou que a gente desista dessas pessoas, mas reconhecer que quando alguém rejeita a exortação, a comunhão e a correção pastoral, Deus pode permitir que essa pessoa colha consequências duras fora do ambiente da igreja. E até mesmo Satanás pode ser um instrumento que Deus usa nas suas mãos soberanas para aplicar juízo, disciplina e correção nessas pessoas. A ideia é, deixa ele ir lá, deixa o rebelde ir, vai quebrar a cara lá fora e Deus vai ensiná-lo e depois vai resgatá-lo de novo para a sua igreja. A ideia é essa. Não é que Paulo desistisse dessas pessoas, não é que Paulo estivesse voltando as costas dessas pessoas. É porque às vezes as pessoas precisam de ser entregues a Satanás para que Satanás aplique neles o castigo, a correção, a disciplina que eles precisam para se lembrarem, como o filho pródigo que estava lá no meio do chiqueiro dos porcos e lembrou-se do pai. Na casa do meu pai eu tenho isso, eu tenho aquilo.
eu errei, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me de novo como um trabalhador teu. E o pai dá-lhe um abraço, e o pai dá-lhe roupa nova, e o pai dá-lhe chinelos novos, e o pai coloca um anel no seu dedo. Porquê? Ele foi entregue a Satanás. Satanás, pela soberania de Deus, aplicou juízo na vida dele, e ele volta para Cristo corrigido e disciplinado, né? Lembrando o que aconteceu com Jó. Jó passou por um processo semelhante, porque ainda que Jó não tivesse pecado, ainda que Jó não fosse rebelde, mas Deus utilizou Satanás para que Jó tivesse uma experiência maior ainda com ele, né? Então, o objetivo desse entregar a Satanás não é destruição final do homem, não é desistir da alma da pessoa, mas é correção. E Paulo diz, para que aprendam a não blasfemar. A disciplina bíblica deve ter sempre esses elementos: preservar a santidade da igreja, porque às vezes existem pessoas que têm que ser afastadas, né? E a igreja não pode tratar rebeldia e blasfémia como algo normal. Corrigir o pecador. A disciplina que às vezes o mundo vai dar visa levar a pessoa ao arrependimento. Vai proteger o rebanho, porque pessoas influentes e rebeldes podem contaminar outros. E vai demonstrar a soberania de Deus, que até o diabo só age dentro dos limites permitidos por Deus, como nós vimos no caso de Jó, né? Então é isso que Paulo está querendo falar aqui. Eu demorei um pouquinho mais aqui no verso 17 para a gente entender o que é essa questão de entregar a Satanás. Verso 18, os quais, esses homens rebeldes, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, esses homens estavam sendo rebeldes, ensinando o evangelho de uma maneira errada. Eles diziam que não, já houve a ressurreição. Eles espiritualizavam a ressurreição como algo só espiritual. Eu morro para Cristo e ressuscito para uma nova vida com Deus. E eles espiritualizavam-se, resumindo a isso, né? Negando a esperança futura do corpo ressuscitado, né? Isso era muito grave, porque o cristianismo depende da esperança da ressurreição. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, eles não apenas estavam errando, ensinando coisas erradas, mas estavam pervertendo a fé, estavam pervertendo a esperança, estavam tirando a nossa maior esperança, que é um dia, se morrermos na carne, ressuscitamos novamente para viver eternamente com Cristo. Então, doutrinas erradas vão produzir danos reais em pessoas reais. E por isso o pastor, os líderes de departamento devem defender o seu rebanho, o seu grupo. Verso 19. Todavia, mesmo com esses rebeldes, olha o que é que diz aqui, muito interessante isso aqui. Verso 9. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, depois de Paulo falar do estrago que o falso ensino traz, Paulo também traz uma mensagem de esperança. Ou seja, a verdadeira igreja está firmada no fundamento de Deus. E esse fundamento tem dois lados importantes. Primeiro lado, a segurança divina. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que estão selados, que estão marcados com o selo da promessa. E esses são fiéis, esses vão perseverar, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então temos essa segurança divina na obra de Cristo sobre nós, mas também temos a responsabilidade humana. O Senhor conhece os que são seus e aquele que é de Jesus aparta-se da iniquidade. Quem professa o nome de Cristo deve abandonar o pecado. A verdadeira segurança da salvação não produz vida relaxada, produz santidade. Deus conhece os seus e os seus devem viver uma vida conforme essa realidade. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata,
mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Então, ele usa a imagem de uma grande casa e aplica essa imagem à igreja. Então, nessa casa, nesta igreja, existem vasos diferentes, com usos diferentes. Alguns são para honra e outros para desonra. A igreja visível também tem pessoas com diferentes condições espirituais. Aquilo que nós vemos quando olhamos para a igreja, nós vemos pessoas com diferentes condições espirituais. E nem todos estão preparados para o uso nobre. Dentro da igreja tem o quê? Tem trigo e tem joio. E isso não é... Quando a gente fala que a igreja tem trigo e joio, não é para você ficar observando os outros à procura do joio. É para você e eu olharmos para nós mesmos e ver se nós mesmos não estamos sendo joio. Aquele negócio sem fruto, sem proveito, sem nada, só palha que serve para ser queimada. Então, a questão é não apenas estar na casa, mas é se eu estou sendo um vaso útil para o Senhor na casa, né? O Senhor conhece os que são seus, mas a nós compete apartar de iniquidade para sermos vasos úteis. Verso 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Aqui está essa chamada santidade. O vaso de honra é purificado, é santificado, é útil para o Senhor, é preparado para a boa obra. Deus usa vasos limpos, meus irmãos. Deus usa vasos que se purificam. Deus usa vasos que se santificam. Deus usa vasos que são fiéis a Deus. Não significa que sejam perfeitos, mas significam que se vão se purificando, vão se separando para Ele. Não é o que 1 Pedro 1,16 diz? Sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Quem deseja ser usado por Deus precisa tratar seriamente o pecado. O talento pode impressionar homens, mas a santidade agrada a Deus. Verso 22. Foge, olha o conselho para Timóteo. E o conselho para todos nós. Muitos jovens aqui e mesmo não jovens. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam a Senhor. Paulo dá duas ordens aqui. Repara bem nas duas ordens. Timóteo deveria fugir dos desejos da mocidade, porque, irmãos, não pense que você vai vencer as suas tentações dialogando com elas. Você não vai vencer as tentações falando com elas, convidando-as para sentar à mesa e negociar com elas. Não, você vai vencê-las fugindo. E não só fugindo. Não basta fugir do pecado. É preciso seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Então, a santidade cristã não é apenas afastar-se do mal, é correr para o bem. E a igreja precisa ensinar essa santidade ativa. Fugir do pecado, mas não é para fugir para campo neutro, é fugir para Jesus, para o amor, para a verdade e para a justiça. Verso 23, quase terminando. E rejeitar as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Paulo volta àquele tema das discussões inúteis. Há questões que não merecem a nossa energia, meus irmãos. Pense, você gasta energia em coisas que não merecem energia. Às vezes os pastores, os líderes, gastam energia em coisas que só produzem contenda. Nem toda a pergunta nasce de uma fome pela verdade. Às vezes existem questionamentos que nascem de espírito contencioso. Às vezes pessoas vêm com questionamentos que não vale a pena nem responder. Aparentemente inocentes, que trazem veneno escondido. E nós devemos pedir discernimento para não gastar energia em coisas supérfluas que trazem contenda disfarçada de zelo. Maturidade espiritual é saber quais as batalhas devem ser travadas e quais as discussões devem ser evitadas. Verso 24. E ao servo do Senhor, e tem servo do Senhor aqui, eu creio, que todos vocês são servos do Senhor, não convém contender. Olha que maravilhoso, hein? Ao servo do Senhor
não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar e sofredor. Irmãos, olhe para os seus líderes, olhe e veja se existe essa qualidade nos seus líderes e em você que é líder. Mansidão, apto a ensinar e capacidade para sofrer. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir esse verso 24 porque todo servo de Deus, obreiro, deve entender isso. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar e sofredor. Irmãos, você conhece uma pessoa briguenta? Pode ter certeza que não é um servo do Senhor. Você conhece uma pessoa rixosa? Pode ter a certeza que não é um servo do Senhor. Você conhece uma pessoa impulsiva? Não é servo do Senhor. O servo do Senhor é manso. O que é que Jesus fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo não está aqui a dizer que o pastor e o líder não confrontam o erro. Ele mesmo confrontava falsos mestres. Mas o espírito de servo de Deus não é um espírito de contencioso, de briga. É manso, apto a ensinar e paciente. Firmeza doutrinária não justifica grosseria. Frieza não justifica dureza. O servo de Deus deve unir verdade, mansidão e amor. E se faltar um deles, falha tudo. Verso 25 e 26 para terminarmos. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura é Deus que dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, até os resistentes, até os rebeldes, até os briguentos devem ser instruídos com mansidão, né? E olha, a verdade mais profunda e que nos deixa muito descansados a nós que estamos na frente, os líderes, e que lideram alguma coisa, seja a sua casa, seja a sua família, é Deus que dá o arrependimento. O arrependimento é uma resposta humana, mas é também um dom concedido por Deus. Nós ensinamos, nós corrigimos, nós exortamos, mas é Deus quem pode conceder arrependimento verdadeiro. E isso nos livra, quer da arrogância. Eu fui lá, falei e resolvi. Não. Não pode ter essa arrogância, mas também não pode ter desespero. Eu prego e as pessoas não se convertem. Eu falo disso e falo daquilo e as pessoas parece que não mudam. Não, tem calma. Continua a pregar a verdade. O arrependimento é Deus quem dá e a pessoa tem que obedecer e não resistir ao agir de Deus na sua vida. Verso 26 para terminar, e me perdoem o atraso. E esses irmãos que são no verso, eu vou ler o verso 26, mas eu vou ler o 25 outra vez para dar contexto ao 26. Instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Esses irmãos rebeldes precisam despertar, precisam acordar e desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Irmãos, tem muito irmão rebelde por aí que acha que está na razão, mas que na realidade está preso aos laços do diabo. O falso ensino, a rebeldia e o pecado não são apenas problemas intelectuais ou morais. Há uma dimensão espiritual por trás disso. Pessoas estão presas a laços do diabo, mas Deus é poderoso para despertá-las, libertá-las e conduzi-las à verdade. Irmãos, ministério pastoral, liderança, vida de obreiro é batalha espiritual travada com palavra, com mansidão, com oração, com dependência de Deus, sabendo que o inimigo aponta sempre para a coletividade. O inimigo ataca as pessoas, mas ele tem sempre o propósito de derrubar
a igreja do Senhor. Mas o Senhor foi bem claro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor é poderoso para resgatar e para despertar pessoas que estão dormindo, pessoas que estão em rebelião, pessoas que estão desanimadas, e voltá-las a trazer para a comunhão da igreja. E a nós nos compete ser fiéis à palavra, pregar com zelo, com disciplina, com foco e com paciência, conforme o soldado, o atleta e o agricultor. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Me perdoem o horário, mas é muita coisa muito rica nesses textos, e que essa palavra possa falar ao coração de todos vós. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não saia, vamos orar juntos. Obrigado a cada um, e que depois possam estar partilhando esta palavra que vai estar disponível aí nas nossas redes sociais. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que esteve aqui comigo, e que a gente possa aprender com o soldado, com o atleta, com o lavrador. Que a gente possamos ser obreiros aprovados pelo Senhor, que manejamos bem a palavra da verdade, que lida com os confrontos e com os problemas com mansidão, com amor, com temperança, com justiça e com fé, que o Senhor trará o arrependimento e a conversão no meio do teu povo. Obrigado por tudo, guia as nossas vidas, abençoa a vida de cada um que aqui está, e que a gente possa crescer em graça e conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Se houver alguma pergunta, coloque no chat, lá no grupo do estudo bíblico, pessoalmente para mim em privado. Não fique com dúvidas. Faça as suas dúvidas, desfaça as suas dúvidas perguntando. E eu terei o maior prazer em poder trazer algo mais, talvez, profundo, ou com outra luz dentro da palavra de Deus. Um abraço para todos e até para a semana.